Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Ele falou. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Levítico. Mais uma vez, falei sobre esse livro antes de ontem. Capítulo 26, vou ler do versículo 14 ao 16. Diz assim: Mas se não me ouvirdes, se não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfartar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Hoje é 16 de junho de 2023. Pessoal, quero pedir oração aqui agora. Peço que vocês orem, as senhoras e os senhores, pelo pastor Luciano, é um amigo nosso, ele e sua família, sua esposa e seu filho. Jesus sabe de todas as coisas, ele é lá de Recife. Também quero pedir oração pela nossa irmã e ouvinte Chica e sua família, né? Ela é lá do estado da Bahia. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento todos que estão me ouvindo, as famílias de todos. Pastor Luciano, sua família, resolve, Senhor, a causa do teu servo, também irmã Chica, sua família, de Vitória, e todos os demais ouvintes. A minha família, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o título para a palavra do dia dizendo Ele falou, e tomei como base uma expressão bíblica no livro de Levítico. Na verdade, aqui esse texto que eu escolhi fala até de juízo. Deus falando para o povo dele, o povo de Israel, e, consequentemente, hoje, em século que nós estamos vivendo, século 21, Deus está falando a mesma coisa para a sua igreja. Bom, gente, eu quis falar sobre esse assunto. Você prestou atenção que Deus fala aqui em febre, né? Aí eu fiquei pensando aqui, me permitam, né? Eu fazer aqui uma utilidade pública. Eu quero falar sobre essa tão famosa maculosa, a febre chamada maculosa. Eu quero rapidamente falar de um aspecto clínico e epidemiológico. Essa febre é uma doença infecciosa, ela é febril, aguda e de gravidade variável. A gente sabe que quem está acompanhando a mídia vê aí a situação, né, das pessoas. Ela pode variar desde as formas clínicas leves, segundo os especialistas, e atípicas, até formas graves. A gente vê pessoas, já parece-me que é o quarto óbito, né, em pouco tempo. E ela é produzida pela picada, uma bactéria que é transmitida através do carrapato. E os principais sintomas, eu estou falando sobre isso aqui, como já disse no início, é sobre uma utilidade pública. Como é um assunto evidente, e eu escolhi o texto bíblico também falando sobre febre, estou falando sobre a febre maculosa. Veja os sintomas, preste atenção se você conhecer alguém, que eu espero que isso não aconteça, ou se você tiver febre alta e súbita, ou seja, de repente, cefaleia, hiperemia conjuntival, né? Dor muscular e articular, mal-estar, dores abdominais, vômito, diarreia, enfim, esses são
os sintomas. Então prestemos atenção, precisamos cuidar de nossa saúde. Bom, gente, eu escolhi esse tema e eu disse ele falou, porque a Bíblia diz que quando Deus fala, ele confirma, ele cumpre. Quando Balaão ele estava sendo ali recebendo, do Espírito de Deus uma informação para alguém que era o inimigo declarado do povo de Israel, versículo 23, aliás, capítulo 23, versículo 19 do livro de Números, diz assim: Deus não é homem para que minta, ele estava profetizando, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eu dei o título dizendo, ele falou. Então Deus, quando fala, ele confirma. Então devemos ter cuidado. Será que a gente, a igreja, está vivenciando essa sentença aqui que Deus disse, se rejeitardes os meus estatutos, estou lendo aqui a leitura base nossa, versículo 15, capítulo 26 de Levítico, aí Deus diz que todos os juízos de Deus seria derramado como correção para o povo. E um desses é a febre ardente. Uma febre maculosa. Claro, não estou fazendo essa ligação, tá, gente? Eu estou querendo apenas trazer uma utilidade pública também, mas falando sobre um assunto bíblico aqui, tá? E aí eu me lembrei da sogra de Pedro. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, vou terminar agora, versículos 14 e 15, veja a situação dela. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Então a febre já é algo que persegue a humanidade desde que a humanidade é ser humano. Versículo 15, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Então é o seguinte, não tenha medo nem de febre maculosa, nem de qualquer outro tipo de febre, porque Jesus cura, tá? Mesmo que você não seja a sogra de Pedro. Jesus cura. Então, gente, como já disse, quis deixar um pouquinho aqui da utilidade pública do assunto, em evidência hoje, mas também trazendo uma palavra aplicacional para que nós vivamos nossas vidas cumprindo com os mandamentos do Senhor, para que depois a gente não se queixa, porque eu estou com tanta febre. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.